Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, aleluia, o Senhor é bom, graças a Deus, aleluia. Evangelho de Marcos, capítulo 4, vamos fazer a leitura, um texto bem conhecido do povo de Deus. Eu quero fazer a leitura dos versículos 46 a 52. Jesus estava com os seus discípulos, eles tinham ido para Jericó. E o texto começa assim: e foram para Jericó. Quando seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó, junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem. Olha a diferença. Estavam mandando o cego calar. Agora diz: coragem, coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si a sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: que queres que te faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém? A história de Bartimeu, ela é contada nos 3 evangelhos sinóticos. E é preciso lembrar que existiam 2 cidades, não é? 2 cidades com o mesmo nome, Jericó. A Jericó antiga e a Jericó nova. Vocês vão perceber em alguns textos que Jesus está saindo de Jericó, estava chegando a Jericó. Os estudiosos chegaram à seguinte conclusão: Jesus deveria estar saindo da cidade de Jericó antiga e entrando na nova. Então, estava saindo de Jericó e estava entrando em Jericó. Amém? Glória a Deus. Mas o fato é que Jesus ouviu o clamor daquele homem. Aquele homem que outrora ele tinha sua vista, ele podia enxergar. Aquele homem que antes não dependia das pessoas. E a gente fica imaginando, eu estava hoje pensando o seguinte: todos os dias, pega Bartimeu, leva Bartimeu, vai buscar Bartimeu, traz Bartimeu. Como aquele homem chegava em casa? Por certo, muito cansado, mas humilhado. Será que a contribuição que ele trazia era o suficiente para que a sua família pudesse ser sustentada? Eu creio que não. Eu creio que não. Mas aí então ele está naquele lugar, aquele mesmo lugar onde ele ficava todos os dias ele clamava. Quando alguém passava, ele escutava os passos e ele clamava por uma esmola. Há também, os evangelhos sinóticos falam também de 2 cegos. E o que é que a conclusão que os estudiosos têm chegado? Talvez Bartimeu fosse o mais conhecido, filho de Timeu. Talvez ele tenha gritado mais alto. Fato é que está sendo registrado aqui no Evangelho de Marcos que um dos cegos era filho de Bartimeu. Era filho de Timeu. E Bartimeu, ele clamava ao Senhor em todo o tempo, né? Agora, também é importante ressaltar que ele ouviu falar a respeito de Jesus. Ele nunca tinha tido um encontro com Jesus. E Jesus estava saindo de Jericó, indo para Jerusalém, porque naquela semana ele ia se entregar, ou seja, ele ia entregar o seu próprio corpo para ser crucificado no Calvário, ia derramar o seu sangue para a remissão de muitos, do pecado de muitos. E então aquela era a última oportunidade. Eu tenho a impressão, irmãos,
que Bartimeu, ele pensou o seguinte: será que ele vai passar por aqui outra vez? Será que quando ele passar eu estarei aqui? Uma coisa que chama a atenção é que ele não desperdiçou aquela oportunidade. Ele não desperdiçou aquela oportunidade. E ele então tinha consciência de pelo menos duas coisas. Ele tinha consciência da sua cegueira. Quem sabe, provavelmente, uma doença, uma enfermidade. Naquela época as coisas eram muito difíceis, não é como hoje, claro. Talvez por isso. Talvez ele tivesse consciência e ele tivesse vontade de voltar a ser o que era. Com certeza ele tinha essa vontade de voltar a enxergar. E a segunda coisa que ele tinha, que eu vejo a mais importante, uma das mais importantes, é que somente ele podia clamar. Amém? Somente ele podia clamar naquele momento. Irmãos, muitas vezes enfrentamos situações que podemos pedir as orações dos nossos irmãos, as orações da igreja, mas nós precisamos estar plenamente conscientizados de que precisamos clamar, precisamos apresentar diante do Senhor as nossas necessidades, precisamos estar diante do Senhor e apresentar a palavra, orando a palavra, citando a palavra. Ó Senhor, em nome de Jesus, está escrito na tua palavra, Jesus disse que tudo aquilo que pedimos ao Pai, em nome de Jesus, em teu nome, nós recebemos para que o Pai seja glorificado no Filho. Senhor, a tua palavra nos diz que tudo aquilo que a gente pedir em teu nome, a gente precisa crer que já recebeu, e eu creio que já recebi, amém? Então ele tinha essa consciência, pelo menos essas duas coisas, né? Ele tinha consciência dessa situação. Agora, irmãos, assim como Bartimeu, naturalmente você tem apresentado ao Senhor aquilo que lhe parece impossível. E nós temos desafiado as pessoas aqui, porque não somente nós cremos, mas também temos experimentado Deus agir de uma maneira tremenda naquilo que muitas vezes imaginamos, achamos que é impossível. A nossa mente não dá para entender Deus. Deus é para ser aceito. E a gente aceita o Senhor por fé. Então, meus amados irmãos, você tem que fazer o mesmo. Você tem que clamar. Você precisa continuar clamando. É o próprio Senhor Jesus quem afirma lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 23, ao que ele disse Jesus: se podes, tudo é possível àquele que crê. Você pode dizer amém? Mais uma vez, Bartimeu enxergava anteriormente, mas agora ele não enxergava mais nada. Então, quer chover se eu fizesse sol? Lá estava Bartimeu, sentado à beira do caminho, pedindo esmolas com a sua inseparável capa. O que ele tinha de mais importante era aquela capa. Sabe por quê? Aquela capa o protegia do sol. Aquela capa o protegia da chuva. Aquela capa o protegia da poeira, das ventanias. Aquela capa também servia como abrigo quando ele queria descansar. Mas quando o Senhor chamou, ele percebeu rapidamente de que aquela capa não seria mais necessária. Aleluia. Ele agiu por fé. Tanto é que o texto bíblico diz que ele pulou e levantou rapidamente, jogou a sua capa, se desfez daquela capa. Ele estava dizendo: eu não quero mais essa capa, eu não preciso mais dessa capa, eu preciso de Jesus e agora eu tenho na minha vida. Aleluia. Louvado seja o seu santo nome. Aleluia. Então ele tinha consciência da sua cegueira, que ninguém podia clamar por ele. Eu disse duas, vou botar mais uma terceira, que eu anotei aqui, que somente Jesus poderia curá-lo. Irmãos, não existe impossíveis para o Senhor. Ele nos ensina, vai lá em Filipenses, que nós devemos apresentar as nossas necessidades, a nossa situação, vou usar, os nossos pedidos, com orações, súplicas e ações de graças.
Isso significa que ele está pronto para ouvir e pronto para responder. Agora, irmãos, não somente com você, comigo, com todos. Com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo 3 vezes clamou ao Senhor para que lhe tirasse um espinho na carne. E o Senhor Jesus diz: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E nem por isso ele desistiu da caminhada. Quantas vezes nós temos apresentado algumas coisas ao Senhor e simplesmente não recebemos a resposta conforme gostaríamos de receber. Aí eu faço trazer à mente a oração modelo que a gente chama a oração do Pai Nosso, onde Jesus nos ensinou a orar. Em dado momento ele diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Deus planejou o melhor? Sim, Deus planejou o melhor. Mas muitas vezes nós estamos colhendo consequências de decisões que tomamos lá atrás, sem consultar o Senhor. E agora, pastor, o Senhor vai sustentar, o Senhor vai prover, o Senhor vai capacitar, o Senhor não vai te abandonar. A graça de Deus vai estar ali assistindo durante toda essa caminhada. Pastor, eu estou no deserto. Mas no deserto não faltou a nuvem durante o dia para proteger o povo do sol causticante. Não faltou a coluna de fogo à noite para clarear e para espantar as feras do deserto. E não faltou o alimento novo para cada dia. Alimento de ontem? Não, negativo, nada disso. Alimento do mesmo dia. Do mesmo dia, se guardasse, ia estragar. Então Deus tem um alimento novo. Deus tem a sua palavra, essa palavra que é vivificada pelo Espírito Santo, essa palavra que é renovada pelo Espírito Santo, essa palavra que traz conforto ao nosso coração, essa palavra que nos faz perceber a grandeza imensurável de Deus e o quanto Ele nos ama. Ah, meus irmãos, você tem talvez pensado, você estava pensando no passado, né? Imaginando que a sua causa é impossível de ser resolvida, mas você descobriu que o Senhor continuou mesmo em nossos dias. Ah, irmãos, isso quando aconteceu comigo foi um impacto tremendo na minha vida. Foi uma coisa que impactou assim, foi como uma janela que tivesse fechada, ela foi escancarada. Aí poder ver que Deus verdadeiramente opera, mas está firmemente conscientizado de que o fato de estarmos entendendo, estarmos aceitando, estarmos vivendo na presença do Senhor, o Deus não prometeu, nos concedeu uma vida de facilidades, não. Talvez o problema seja tão difícil que você não consiga ver a luzinha lá no final do túnel. Mas eu vou dizer uma coisa a você, você não consegue porque a nossa vista ela não enxerga muito. Mas no final do túnel, o Senhor Jesus está te esperando. Mas Ele não está te esperando só lá não, Ele está contigo agora. Ele está contigo te sustentando, te renovando, te capacitando, para que você possa caminhar e ter certeza. Não, tudo isso vai passar, irmão, vai passar. A batalha está grande, mas vai passar. Ah, como a gente aprende nas batalhas. Quanta coisa a gente aprende. Quanta coisa a gente aprende. O Senhor nos ensina. O Senhor não desampara, Ele está presente, protegendo. Sabe, meus irmãos, uma coisa nós precisamos entender, que diante de toda circunstância, Deus age com poder, sabedoria e grande glória. Você crê nisso? Aí um texto bem conhecido, Romanos 8:28. Sabemos que Deus faz com que todas as coisas concorram para o bem daqueles que o amam, do que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia. Eu tenho enfatizado isso, irmãos. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor. Mas eu amo, pastor. Ah, tá legal. Acredito mesmo que você ama. Como é que você está vivendo? Está vivendo conforme os princípios bíblicos? Pastor, não dá para mim. Então como é que você ama o Senhor? Olha, irmãos, muitas vezes a pessoa está tão acostumada a fazer as coisas daquela maneira, o modus operandi é sempre aquele, mas o Senhor quer mudar, o Senhor quer restaurar, o Senhor quer fazer algo novo. É por isso que é preciso conceder espaço para que isso aconteça.
Irmãos, eu confesso para vocês que muitas vezes, não são poucas as vezes, mudanças para mim, elas não são fáceis de aceitar. Não são tão fáceis de aceitar. Eu tenho certeza absoluta, um dos meus netos estava no casamento, aí eu trouxe 2 lenços e disse, meu filho, toma esses lenços para fazer. Mas eu não preciso não. Vai precisar, meu filho, você pode precisar. Aí meu pai me ensinou, né? E até hoje eu ando com lenço, está aqui o lenço. Entendeu? Eu ando com lenço. Mas ninguém anda hoje, mas eu ando com lenço. Então, rapaz, ninguém usa isso hoje, mas eu uso. Então, quantas vezes a gente tem dificuldade, mas uma coisa é certa, tudo aquilo que a gente precisa fazer e que para acontecer mudanças, a gente precisa apresentar diante do Senhor. E quando eu olho, como eu já caminhei, pastor Murilo, como você já me ajudou nisso, meu filho. É assim. E nós vamos o quê? Caminhando agora. O caminho é o mesmo, o caminho é Jesus. O caminho não mudou. Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Aleluia. Quem ama a Deus, recebe e declara Jesus Cristo como o Senhor, único e suficiente Salvador. Agora, irmãos, há situações nas quais nós não temos nenhuma explicação e nenhuma justificativa. Se você ama a Deus, diante das aflições, tenha certeza de uma coisa: Deus está fazendo o melhor. Como é, pastor? Deus está fazendo o melhor? Sim, o melhor. Sabe por quê? Porque Ele não está vendo só o hoje, Ele está vendo o amanhã, o depois de amanhã e a eternidade. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então Ele está vendo a eternidade, porque o propósito maior do Senhor é fazer com que estejamos habitando na Nova Jerusalém Celestial. Quando a gente fala assim, que a gente está marchando, não é? Significa firmemente, andando firmemente, né? Para a Nova Jerusalém Celestial, olhando para frente, para o alto, para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Aí o apóstolo Paulo, diante de tantas dificuldades que passou, então ele diz, eu sei passar, eu sei estar na escassez, na abundância, eu sei passar dificuldades. Aí ele diz assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E aquele que nos fortalece, quem é? É o Senhor, aleluia, é Ele quem nos fortalece. Irmãos, nós precisamos entender, nós precisamos acreditar que a palavra está nos ensinando coisas práticas para o nosso dia a dia. O Espírito de Deus está nos capacitando para que a gente possa resolver os problemas, as lutas, as dificuldades em linha, em sintonia com a sua palavra, irmãos. Essa palavra não é apenas uma teoria para alguns momentos. Essa palavra não é apenas para os dias especiais onde nós temos culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Não, essa palavra ela tem que estar plantada no nosso coração, na nossa mente. Mente e coração, guardando a palavra. Porque, irmãos, nós precisamos dessa palavra em todos os instantes. O cara passou e deu um trancão. O que é que você vai fazer? Aleluia, glória a Deus, Jesus. Abençoa. Mas tem que abençoar mesmo, porque Deus conhece o coração. Porque tem gente que diz assim, abençoe, mas aqui dentro está dizendo outra coisa. Não, abençoa, Senhor. Levanta pela manhã e agradece a Deus pelo dia que Ele está concedendo. O fôlego da vida, Ele que nos dá o fôlego da vida. A gente vê aí como é fácil. Às vezes coisas simples, as pessoas perdem a vida. E o Senhor quer que a gente viva em paz. O Senhor quer que a gente viva bem, mas o viver bem, mais uma vez, não significa falta de aflições, não. As aflições sempre existirão. Agora, irmãos, nós conhecemos o amor e o poder de Deus. E cada experiência que passamos aqui na terra, escute isso, cada experiência que passamos aqui na terra faz parte do agir divino na vida daqueles que estão em Cristo Jesus, como disse agora há pouco, para que estejam na presença dEle aqui, hoje e eternamente. Amém? Então, irmãos, se você está em Cristo, o seu maior objetivo é Cristo.
é que estejamos juntos eternamente. É a maior pregação, não é aquilo que falamos, mas é como vivemos. Como vivemos é a maior pregação. A Bíblia nos ensina que somos convocados a quê? Você sabe, a viver por fé. E viver por fé também significa aceitar o agir divino. Quantos exemplos nós temos na palavra de Deus de pessoas que aceitaram o agir divino? Podíamos falar de Abraão, né? Um homem já na idade avançada, com tudo que ele precisava, na maior tranquilidade. Deus dizia assim: ó, junta tudo e vai embora para um lugar que eu vou te mostrar. E ele não perguntou assim: Deus, lá vai ter água para o meu rebanho? Vai ter pasto para o meu rebanho? Ele não perguntou não. Ele foi. Porque ele sabia que o Senhor não deixaria faltar. É assim, irmãos. A minha maior preocupação, quando aceitei, eu aceitei de uma forma tremenda, não vou contar hoje, outro dia eu posso contar, ser consagrado ao ministério da palavra, que é o pastor, né? A minha maior preocupação era: como é que eu vou sustentar a minha família? Ô irmãos, Deus não tem deixado faltar nada. Deus não tem deixado faltar nada. Nada. Quantas vezes Ele manda de uma forma tão tremenda. Ele nos abençoa da maneira que menos nós esperamos. Mas Ele abençoa porque Ele é fiel. Ele cumpre a sua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Deus está agindo em nossa vida. Lembra do que diz a carta aos Hebreus? O meu justo viverá da fé. Se recuar, a minha alma não se agradará dele. Agora Deus está onde? Na eternidade. Mas Ele não está na eternidade de braços cruzados, olhando para mim, para vocês. Eu quero ver o que, é que vai acontecer, o que é que Ele vai fazer. Não, Ele está lá, mas Ele está aqui através do seu Santo Espírito. É o único Deus. O Espírito Santo intercede por nós diante do Senhor, com gemidos inexprimíveis. E Jesus Cristo, o Filho, Deus o Filho, intercede por nós junto ao Pai. Já pensou? Então Ele está presente. Ele é o socorro bem presente na hora da tribulação, na hora da angústia. Ele é a nossa proteção. Aleluia, glórias ao nome de Jesus. Sabe, irmãos, o agir divino, ele não ocorre para nos satisfazer. O agir divino ocorre para cumprir os seus propósitos. Aí o salmista, lá no Salmo 18, verso 30, diz assim: quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. A promessa do Senhor é provada. Ele é um escudo para todos os que nele se refugiam. Aleluia. O cego Bartimeu, ele entendeu que aquela enfermidade tirou a sua visão. Mas quando ele ouviu falar que Jesus estava vindo, ele também teve o entendimento, não só que ele poderia curá-lo, mas que ele deveria mudar a sua vida. Tanto é que o texto diz que ele acompanhou a Jesus, ele seguiu a Jesus. Ah, irmãos, quantas coisas, quantas mudanças precisam haver. É o Senhor quem sabe. Quanta coisa a gente precisa deixar que o Senhor trabalhe. Ele tinha que fazer alguma coisa. E ele fez aquilo que ele tinha condições. Ele fez da melhor maneira possível. Agora deixa eu dar uma frase nordestina. Imagine a goela de Bartimeu. Gritando. Ele deu o seu melhor. Ele clamou com tudo que ele tinha. Com tudo que ele podia. E como é que nós podemos fazer isso? A gente vai gritar, pastor? Não precisa gritar, mas a gente vai clamar de todo o coração. A gente vai se colocar diante do Senhor. Senhor, olha aqui. Senhor, olha essa situação. Em Cristo a nossa vida é transformada. E é transformada para melhor. Aleluia. O barulho da multidão não era maior do que a determinação divina em agir para operar na vida de Bartimeu.
você está apresentando, como a gente tem desafiado, uma causa que lhe parece impossível. Todas as quintas-feiras. Você tem clamado a Deus. E Deus escuta muito bem. Eu estou certo de que o seu clamor já chegou diante do Pai Eterno. E a sua resposta, a resposta do Senhor, já está a caminho, eu creio. Agora lembre-se de uma coisa: a resposta poderá ser um sim ou não, mas será a resposta do Senhor. Jesus estava passando, e Bartimeu não somente ele pensou, mas a partir daquele momento, o seu foco era Jesus. Ele clamava. Ele pensou em si mesmo: eu estou certo de que Jesus tem poder para me restaurar a visão. Então esse foi o seu foco. Irmãos, qual é o nosso foco maior? É Jesus. É Jesus. Aleluia. É Jesus. Quando a gente conhece o Senhor, quando a gente experimenta viver na presença dEle, a gente não consegue viver mais fora da presença dEle. Porque na presença dEle existe paz, existe tranquilidade mesmo diante das piores aflições. Bartimeu não desistiu. E você não vai desistir na caminhada. Pode estar muito difícil, mas o Senhor está presente. E a presença do Senhor é garantia de transformação, garantia de salvação, garantia de renovação, garantia de fortalecimento, garantia de capacitação. O apóstolo Paulo nos dá exemplos tremendos. Aquele homem que foi usado por Deus de uma forma, eu digo, tão especial, que foi inspirado a escrever todas aquelas cartas. Aquele homem também clamou ao Senhor, mas não recebeu a resposta que ele gostaria. Mas ele nos dá uma lição tremenda. Sabe o que foi? Ele recebeu a resposta. Ele tomou posse. Disse: o Senhor disse que a graça dele é que me basta. O Senhor disse que o poder dele atua, aumenta na fraqueza. Então, quando eu penso que sou forte, eu sou fraco. Mas quando eu penso que sou fraco, eu sou forte. A presença do Senhor é garantia do agir em sua vida. Amém? Que louvor. Meus amados irmãos, olha a igreja, nós não podemos desistir jamais. Amém? Mas para que a gente não venha desistir, a gente tem que ter o discernimento, tem que saber realmente que aquilo ali provém do Senhor. Mas como é que eu vou saber? Ele vai chegar e vai falar comigo? Não, nem sempre ele está falando através da palavra. Eu digo que quando as coisas vêm do Senhor, elas dão paz. Elas dão paz. Quantas coisas que a gente tem que deixar para depois, porque antes a gente vai orar. Aí a pessoa diz assim: é pegar ou largar. Sabe o que é que eu digo? Já larguei. Não quero. Eu só quero aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Só queira aquilo que o Senhor tem preparado para você. Não tenha dúvidas. A gente está vendo muita coisa aí fora. A gente está vendo muita coisa. Se você é crente, você não adoece. Se você é crente, você tem que andar de carro 0 quilômetro. Se você é crente, você tem que morar num big apartamento. Se você é... Gente, não é assim, gente. É claro que isso acontece com alguns, sim. Acontece. E a pessoa não está pecando porque tem os seus bens, não. Mas nós temos que entender que o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos garante a sua presença, Ele nos garante a salvação, Ele nos garante que, apesar das lutas e aflições que enfrentaremos, Ele permanece conosco. Amém? Então, jamais desista. Permaneça com o firme propósito de esperar pacientemente. Lembra do Salmo 40? Esperar pacientemente o agir divino que sempre ocorre
no momento oportuno de Deus. Creia, não duvide, abra o coração e deixe o Espírito de Deus operar em todo o seu ser. Como Bartimeu largou aquela capa, que representava a sua dependência e proteção. Largue tudo, meu irmão, minha irmã, tudo que possa impedir o agir de Deus em sua vida. Eu encerro dizendo que duas coisas jamais poderão faltar em nossa vida. Tem mais, eu separei só duas. Duas coisas: fé e perseverança. Fé e perseverança. Às vezes o Senhor revela alguma coisa para você, mas não é para aquele agora, é para depois. São duas coisas que nunca devem faltar na vida daqueles que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém? Fiquemos de